other, and you'll take time to tune into my English. But I'll try and speak slowly, which changes my imagination a lot. Então ela vai tentar falar devagar para que a gente possa entender o inglês, e o que muda a imaginação dela, modifica a imaginação dela, muda muito, se altera muito. Yeah, actually I could start a little back. Então, na verdade, ela pode começar um pouco atrás. In the sense that my intention, what I bring, or my intention when I was looking for ways to survive in the dance field. No sentido que a intenção dela, quando ela estava procurando por formas de sobreviver no mundo da dança, my intention was always to, I like to make dances. A intenção dela foi sempre, eu quero fazer danças. So I'm coming from as much a child's desire to make things. Então ela vem muito próxima de um desejo como de criança, de querer criar coisas. And my timing of my birth was that I came of age, we call it. In the 60s, 1960s, I was entering. Well, first I was entering teenage. Então quando ela era criança, e depois também nos anos 60, quando ela estava começando a entrar ali na adolescência, nos anos 60, começando ali a adolescência. And it was a time where everything in the culture was being confronted. E os anos 60, né, esse período era um período onde tudo na cultura estava sendo confrontado, questionado. So that was my context of what I knew about. I was living in this environment of protest. Então esse era o contexto, né, em que ela vivia. Ela estava vivendo nesse universo, nesse ambiente onde, por exemplo, tinham muitos protestos. And there was a very urgent feeling that of my generation and a little older. Tinha um sentimento muito urgente, tanto da geração dela quanto das gerações mais antigas, né, anteriores a dela. That the cultural codes we did not want to sustain. The codes of the culture anymore. Que eles não queriam mais sustentar os códigos culturais daquele jeito. Não fazia mais sentido. So maybe we were young enough to say, let's throw it all away. Talvez então eles fossem muito jovens para falar, vamos jogar tudo fora. Because we had nothing to lose in our. Porque na cabeça deles, né, eles não tinham nada a perder mesmo. But on many levels, it really, our job was to reimagine the culture because we didn't have a model to say, oh, we want to do it this way, not that way. We didn't know what way. Então, de uma certa forma, o trabalho desses jovens era reimaginar a cultura, porque eles não sabiam se eles queriam fazer desse jeito ou daquele jeito. Eles podiam reimaginar as coisas. So, in the dance context, we went to the bottom of it, which is how we train ourselves. Então, no mundo, né, no contexto da dança, eles foram para uma questão bem de base mesmo, de fundamento, que seria como que a gente treina em dança? Como que a gente treina nosso corpo?
Mostly, it was a period in which self-empowerment was a very strong motivation. E também foi um período onde esse auto-empoderamento era uma coisa muito forte, de uma motivação muito forte. So the women's movement was very strong then. Então os movimentos, né, das mulheres In the 60s and then era of muito course after. And the civil rights movement was então os movimentos das mulheres, né, pela luta de igualdade, os movimentos também dos direitos humanos, tudo isso era muito forte nesse período dos anos 60. So what does it mean to have rights? Então, Women's rights. o que significa, né, ter direitos? Direito das mulheres, direitos humanos, civis, né? O que significa? So I think overall self-empowerment became a very key word in the culture. How do we empower ourselves to take charge of how we educate ourselves? Então, acima de tudo, essa questão do auto-empoderamento ganhou muita força, né? Então, como que a gente cria essa situação de poder para, enfim, para seguir, para viver? So that's one thought about imagination. Então, esse é um pensamento sobre imaginação. But also in terms of living in the body, which is more where I went. Mas também sobre o viver, o habitar um corpo, né? Que é por onde ela acessa, por onde ela vai. To look for a way to teach myself. Procurar, né? Para procurar um jeito, uma forma de ensinar a mim mesma. Many of my generation went to study different kinds of what we didn't call then body-mind techniques. Muitos da geração dela foram estudar, por exemplo, isso que a gente chama de técnicas corporais, né, que a gente chama aqui de educação somática, né, body mind techniques. Idiokinesis and Idiokinesis, Feldenkrais and Alexander. Feldenkrais, técnica de Alexander. Existed at that time. There wasn't a lot, but there was a little bit. Já existiam nesse tempo, não era muito, mas tinha um pouquinho dessas técnicas. And then over time, integrated the wisdom into their dance training. E aí, com o passar do tempo, né, esses pensamentos essas sabedorias foram integradas no treinamento de dança. Yes. So now it's quite. There's so many ways in which people bring that awareness of the connection between thought and movement. Então, né, hoje existem muitas maneiras que a gente pode pensar essa conexão entre pensamento e movimento, né? Caring for one's body was a high value. Então, tomar cuidado, né, ter cuidado, cuidar do corpo do outro, do próprio corpo, era o valor assim mais precioso. Yeah, so because dancers usually had a very short career. Porque geralmente, né, os bailarinos têm uma carreira muito curta. So none of us thought that was a good idea. E aí nenhum deles daquela geração achava que isso era uma boa ideia, né? That's only part of it, I think, but I had a slightly different motivation. I wasn't as interested in fixing my body. Então, isso é uma parte da história, né? Mas ela tem também, ela estava muito interessada, outra motivação dela é que ela estava muito interessada em como
consertar o corpo dela. And I was more interested in dancing. Ela não estava interessada. Desculpa, ela não estava interessada em como consertar isso. Desculpa, um não. Ela queria dançar. Ela queria dançar. And I started to look for ways, what was transmission? Então ela começou a pesquisar, a procurar por formas de entender o que seria transmissão. One arena for transmission is dance class. E um contexto, né, para transmissão é a aula de dança. And a bigger arena is that we naturally imitate everything we see in movement. Então uma grande, né, nesse sentido de uma grande arena, porque a gente imita na dança, a gente imita o que a gente vê. And that's more or less how dance transmission works, is you imitate the movements of the teacher. E é mais ou menos assim que a transmissão na dança acontece. A gente imita os movimentos dos nossos professores. And I have no argument with that, except that I didn't want to learn anybody else's movements. Ela não tem nenhuma assim reclamação com relação a isso, exceto que ela não queria aprender assim o movimento do outro corpo, do outro. I wanted to learn a particular movement from this person and one movement from that person, and the movement that I saw of an old man walking down the street, and I wanted to choose and taste and try. Então, o que ela gostaria, o que ela queria, era pegar um movimento de cada pessoa, uma dessa, um daquele, o movimento daquele senhor que anda com o andador, né, anda devagarzinho na calçada. Ela queria experimentar, saborear ela queria escolher. So I think I was very stubborn. Então, ela acha que ela foi muito teimosa, muito... But in a way, I feel like I really had an appetite for feeding my imagination and not feeding the cultural imagination. Então, mas no sentido de que ela queria, na verdade, era alimentar a própria imaginação e não alimentar um padrão de imaginação que era dado culturalmente. So this is very much, there's so much intelligent talk through philosophy and neuroscience now that explains a lot to us about the imagination actually, and how, well, I have found in reading that the idea that we construct our reality all the time, we have to reconstruct it constantly. Então hoje tem um monte de estudos na área da filosofia e da neurociência que explicam como que esse processo de imaginação se dá, né? E que tem um monte de estudos também que explicam como que a gente constrói ou então reconstrói a nossa realidade, a realidade. And for example, that there's ideas about memory now that it doesn't, this memory doesn't live here and that memory, well, they put it all in the head. But I don't think we all agree about that. That memories live in a certain place or have a pattern, a fixed pattern that they reconstruct or... Então, por exemplo, ela não acredita que existe a memória não fica localizada na cabeça, por exemplo, né? Que isso está sendo repensado. Não existe esse pensamento da memória ser fixada num lugar específico. And I can't explain what they say, but there's more of an understanding that the memory actually has to be rebuilt every time you remember it. Então, de acordo com esses estudos, né,
que ela fala que é difícil explicar, mas que tem uma nova compreensão de que, na verdade, a memória ela é reconstruída o tempo todo. And from my very, very primitive perspective, E de uma perspectiva muito, muito primitiva, primordial dela, sourcing from a study, an empirical study of the senses and how we create patterns. pesquisando então de uma forma bem empírica, bem experimental, como a gente cria padrões. Yeah. I'm having a pause because I forgot what I was talking about. I really love pause. We all could pause. We could pause constantly. It's very helpful. Ela fez uma pausa porque ela esqueceu do que ela estava falando, mas ela ama a pausa, a gente pode pausar o tempo inteiro. You are talking about from your perspective, from a very, very primitive experience. Yeah, I remember that part, but I don't remember Okay. Revealed memory. I was going to say when working with the eyes closed is really a tool. It's about connecting with my other senses immediately. Então, trabalhar com os olhos fechados para ela é uma ferramenta e uma forma de conectar com os outros sentidos muito rapidamente, imediatamente. And it drops me into my physicality. Isso leva ela, joga ela para a questão da fisicalidade dela. But I've used it very differently in that I like to taste how, with my vision gone, my other senses organize, construct the world, my immediate world. Então, quando ela tira o sentido da visão, ela quer experimentar, perceber como os outros sentidos se reorganizam e se colocam, né, para experimentar. But basically, what I want to point to is that when I close my eyes and the room does not disappear, então, basicamente, o que ela quer colocar é que quando ela fecha os olhos, né, a sala não desaparece. I have no doubt that this universe outside of me is in me, and I am the one responsible for building it. Ela não tem dúvida que esse universo que está aqui fora dela, que ela é responsável por isso, né? Isso tem uma relação. Que está dentro dela. So I'm not saying it isn't also out there. I don't really know. Ela não está dizendo que também está fora, ali fora. Ela não tem. Que não está ali fora. Que não está fora. Mas ela não tem certeza. Ela não tem certeza. Isso. Ela não tem certeza. I only know for sure that it is here. Ela tem certeza, com certeza, que está aqui, né? So this is very exciting because I have more agency, I feel. It gives me more agency to make what I think is so fixed more flexible. Então ela acha muito excitante, porque isso dá capacidade de agenciamento, né, de conexões, de agenciamento, para pegar as coisas que são fixadas e muito rígidas e brincar de uma forma mais flexível. And we have only, 5 major senses that we interact with or they name only 5 major senses. Então, né, a gente nomeia, né, a gente tem os 5 sentidos principais, né, com os quais a gente
se relaciona, that bring us information about the environment. que traz, né, informações sobre o ambiente. We also have some senses that have a dialogue within us, we know. E a gente também tem outros sentidos que que criam diálogos com a gente sabe. But this building of the image, the building of the image is happening in my body. Mas a construção da imagem está acontecendo dentro do corpo dela, no corpo dela. So I think of it as the sense of imagination. It's another sense in a way because it's almost like the imagination is also a filter. Então o sentido de imaginação para ela é como um outro sentido, porque funciona quase como um filtro. For how we make sense of what's going on. De como a gente cria sentidos a partir do que está acontecendo. So, yeah, I like the word imagination. E ela realmente gosta da palavra imaginação. It's also a very nice sounding word in every language. Também é uma palavra que soa muito bem, né? Em qualquer língua. We share that word in all the Latin languages. A gente divide essa palavra em todas as outras línguas latinas. I don't know what it is in Greek, although I once knew, but I can never remember. Or in Ela Japanese. sabia como falava isso, imaginação em grego, em japonês, mas ela não se lembra mais. Alguém sabe? Know another root for image or imagination? Alguém sabe algum radical sobre imagem ou imaginação? Of all the languages we know. Eu sei, mas eu vou trazer essa informação. Palestina. So in Hebrew, in Hebrew and Arabic. In Arabic, I don't know. Daí eu look for. Vou perguntar pro meu pai agora mesmo. Oh yeah, we do that. I love words. Ela adora palavras e línguas. Because how it sounds, how it feels in the mouth, language is amazing. It also builds our feeling about a concept. Então, como a palavra soa, como ela preenche a boca, né? Isso também tem a ver com imaginação, Anyway, I can end my report on that imagination, but there's many other thoughts. Maybe someone else has some thoughts. Então ela acha que ela pode agora terminar a palavra, a devolutiva dela sobre imaginação, mas que agora quem quiser pode ter uma outra pergunta. We have one. Because I was intrigued because you were talking about when you close your eyes, the sense of knowing the outside space and how you are co-responsible for creating that space, but also you said the building of the imagination is happening in your body, right? So I would like you to just talk a little bit more about this relation, the way you feel it in this. Yeah, this is real. Yeah, Eu perguntei porque ela falou sobre quando ela fecha os olhos, que ela constrói um espaço junto, mas ela também falou que a imaginação, ela constrói a imaginação dentro do corpo dela. Então eu perguntei, pedi para ela falar um pouco mais dessa relação dela. Yeah, this is going to sound maybe contradictory. Talvez isso vá soar agora contraditório. But let's say an intention or a desire or a perception I had. Vamos dizer que num desejo intencional ou numa percepção que eu tenha. Or a fleeting experience that I had while dancing. A feeling?
feeling. Feeling, ok. Ou uma... Passing, fleeting, very short. Fugaz, sim. Ou uma experiência que eu tenho enquanto estou dançando que é uma experiência fugaz. Is where the question could be, where does the movement come from? A pergunta poderia ser, de onde que o movimento vem? And I definitely have strong opinions E ela definitivamente tem opiniões bem fortes of where I wish they would come from. de onde ela deseja que eles venham. Yeah, so I'm not so. I'm fascinated by movement, but I don't like movements. Ela é fascinada por movimentos, mas ela não gosta de movimentos. A movement that is somehow yeah, so the paradox. My experience of my body is that it's very permeable. It's permeable. Sometimes it's the environment as much as it is the actor or the subject. It's also the environment. Então, a experiência do corpo dela é muito permeável e é tão permeável como se o ambiente fosse o sujeito. And when dancing is most tasty and interesting, it seems to arise from the space, not from the dancer. Então, quando para ela, né, a dança é interessante, parece que a dança surge do espaço, do ambiente e não do dançarino. In a way, our form is a filter for the movement that's already happening. No sentido que o nosso movimento é um filtro para o ambiente, para o espaço, perdão, um filtro para o espaço que já está acontecendo. This is so abstract, although if we were playing with some of these scores, it would be much more down to earth. Isso parece um pouco abstrato, mas quando a gente jogar aqui com as partituras, isso vai ficar mais concreto, mais palpável, pé no chão. But I came to experience that a space is even, let's say we were all on this side of the room and there was nobody left in here where our attention was focused. Então vamos dizer, né, que se por exemplo, se todo mundo sentar para cá e a gente deixar o espaço vazio, então onde vai estar o nosso foco? So the space, my perception is that the space is never empty, it's always full. Então a percepção dela é que o espaço nunca está vazio, ele está sempre cheio. And when somebody walks into a space, they're almost just making something visible that's already there. Então, quando alguém entra para o espaço, é quase como se essa pessoa estivesse tornando visível algo que já estava lá. And this has to do with our way of perceiving, because we can't perceive something we don't know with our these kind of senses. Então, isso tem a ver com uma percepção que a gente eu perdi o começo da frase. Percepção porque não pode perceber o que não está em nós. Isso, a gente não pode perceber aquilo, a gente percebe, tem a ver com um sentido do corpo, né? A gente percebe A gente não pode perceber aquilo que não está que em nós. não estava em nós. A gente não pode perceber aquilo que não está em nós.
So in a way, the person who walks in that I am, I could be watching with my eyes closed, but I might know they walked in because I hear the pattern of footfalls. That's enough in a way, but I can also see them. They bring my, they bring my perception in with them. Então, mesmo que eu assista, eu até poderia assistir de olhos fechados, poderia fechar os meus olhos e uma pessoa entra no espaço com de olhos fechados, mas mesmo pelo padrão do som das pisadas, eu consigo, essa pessoa ela tira algo de mim, né? Porque eu consigo perceber isso, a minha percepção consegue capturar, mesmo sem ver. They kidnap my imagination. Isso captura, como se sequestra a imaginação dela. And I even though I know they got out from here and they walked over there, I also imagine, maybe I forget that they started here. It doesn't matter where they started, but then once they arrive, I can't help but think of what they're going to do next. Então, mesmo que ela saiba que a pessoa levantou daqui e foi para lá, não importa, né? A partir do momento que a pessoa está ali, ela pode pensar, e agora? O que vai acontecer depois? O que ele vai fazer a partir de agora? Just as an animal, we need to predict. We have to predict. Assim como um animal, a gente precisa prever. And in terms of watching things like theater or that are prepared by other humans for us, we all have a taste for how much we want to be surprised or affirmed. Então, né, quando a gente vai assistir coisas como teatro, como a dança, que as pessoas preparam para os outros, né, a gente tem uma sensação, né, um taste que ela fala, um gosto para ficar pensando, o que eles prepararam para mim, o que vai acontecer. A gente tem essa como se fosse uma inquietação, né, desejo de saber.
Começa.